Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual é o horário que você vai assistir esse podcast, mas eu quero saudar você e dizer que hoje temos uma participação muito especial aqui no podcast. Nosso podcast Quinto e Rebelo, que já estamos no quarto episódio, e é um prazer tê-lo na nossa companhia também aqui, tá bom? Hoje a gente está falando com o Rodrigo Lima, nosso convidado especial, que a Maria vai falar um pouco mais aqui pra gente. É isso mesmo, Ari. O Rodrigo, ele é empresário, empreendedor e associativista, com mais de 25 anos de experiência. E, além de tudo, é uma referência em inovação e tecnologia. Vamos lá, Rodrigo, bater um papo? Olá, tudo bom, pessoal? Obrigado pelo convite. Já somos parceiros aí há uns 10, 15 anos, É. né? E aí, muito honrado pelo convite para discutir aqui sobre mercado, sobre marcas, sobre patentes e sobre startups em geral, que é a minha área principal, né? Perfeito. Muito bom tê-lo com a gente. Obrigado também por estar com a gente, tá? Pessoal, o currículo do cara é tão assim rico de informações que eu vou ter que ler, não dá para decorar. Olha só. Rodrigo, ele é bacharel em ciência da computação pela UESP, tecnólogo em telecomunicações pelo Cefet, que agora é IFP, né? IFP. Uhum. E sócio fundador de empresas como Pixcash, inclusive ele veio aí a caráter da Pixcash, compre o seu.com.br, recebe cobrança inteligente e outras empresas também, né, Rodrigo, que estão aí Sim. outras marcas. Além disso, ele foi o 12º presidente da Associação de Jovens Empresários do Piauí, a AGE Piauí, entre o ano 2019 ao ano 2021. Então é uma honra tê-lo com a gente, meu amigo. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. Rodrigo, você que tem uma trajetória aí tão admirável. Vamos começar, como diz no Bom Piauí, pelo começo, né? O que é que te Sim. despertou para o empreendedorismo, para a inovação, para a tecnologia? Eu gosto de brincar que a melhor coisa que aconteceu comigo na época de vestibular foi não ter passado para medicina. Eu tentei bem forte. E aí, como eu sempre tive a estratégia de trabalhar com vários cenários, eu fiz vestibular na federal e na estadual eu marquei computação. E aí no segundo tentei uma vez para medicina, não consegui. Já comecei o curso de computação e logo depois o de telecomunicações no antigo Cefet, hoje IFP. Tentei mais duas vezes, fechei a redação, fechei o inglês, não passei, minha pontuação dava para direito tranquilo. E eu brinco que a melhor coisa do mundo foi não ter passado para medicina, porque eu me realizei muito com a computação, com a tecnologia e hoje com as startups. Então, comecei assim, basicamente. Já gostava de computação, comecei a cursar e aí me identifiquei com essa área como programador, construir sistemas do zero, telas brancas, transformar em sistemas produtivos, em gerar negócios e resolver problemas das pessoas. Tecnologia é feita para resolver problemas das pessoas. Então, sou bastante realizado com a minha profissão. Interessante, né? Nem sempre as derrotas vêm para o mal, às vezes elas abrem E é, caminhos que a gente nem imaginava é e isso que eu que nos falo. seduzem muito mais, Falo né? sinceramente, eu não sei se eu ia ser tão realizado como médico, respeito demais a profissão, claro, mas é, sou muito realizado com a minha profissão. Então, por isso que eu brinco. Graças a Deus que eu não passei para medicina. Que bom. Muito bom. Falando ainda da sua escolha acadêmica, né? Quais foram os principais desafios na época que você cursou e que você pode destacar que na época foi de um propulsor também, né? Para você manter o foco nessa área de tecnologia enquanto acadêmico. O problema do meu mercado da computação em si é a gente está, como Nordeste, como Piauí, como um dos estados mais pobres do Brasil, afastado dos grandes centros, afastado dos grandes clientes, afastado das grandes academias de qualquer área, não só de tecnologia. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma vantagem bem competitiva, que é o menor custo de vida e o acesso à informação universalizado pela internet. Então, claro que é bom estar perto de um grande centro, claro que é bom estar em contato frequente com ele, mas hoje a internet, a pandemia mostrou pra gente isso, a gente já tinha AD, foi potencializado. A gente com as startups consegue atender literalmente qualquer cliente no mundo. Uhum. Então, tem essa vantagem, a gente tem uma qualidade de vida melhor aqui no Piauí, menos custo de vida também, e a gente tem acesso às mesmas tecnologias, às mesmas informações, aos mesmos cursos. E é bom, é saudável fazer esse intercâmbio, tá indo fazer um curso em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, Florianópolis, agora foi eleita, foi nomeada capital nacional das startups, né? Então, o contato com os grandes centros é sempre importante, mas a grande vantagem da tecnologia hoje é que você não precisa se mudar para lá, morar lá e ficar longe da família, dos amigos, do seu ambiente, do seu estado natal. Então, isso é uma grande vantagem que a gente tem na nossa profissão.
e manter esse contato com os grandes centros, com os outros países, mas não precisa literalmente se mudar como nossos pais, os nossos avós, em busca de novas oportunidades, precisavam descer para o sul, para o sudeste e, em alguns casos, para outros países. Então, a gente tem essa vantagem hoje de estar morando na nossa terra e conseguir ter negócios nacionais e internacionais. Rodrigo, é interessante a tua fala, porque de uns anos para cá, a busca, né, por esse curso de ciência da computação, tecnologia, ele tem aumentado vertiginosamente. Nesse contexto, na época que você era estudante e agora olhando o mercado, falando para o estudante, aquele que está lá na luta agora, nesse momento, você pode dar umas dicas para eles do que você viveu, do que você pode, de certa forma, ser um modelo para que eles possam seguir, umas dicas, alguns exemplos. E aí, pegando o gancho também de estágio, né? Porque eu acredito que também isso é muito levado em consideração, né, pelos estudantes, questão de estágio. Que dicas você pode dar para eles, para os estudantes Sim, a atuais? principal dica que eu dou é seja curioso sempre. Uhum. Nunca deixe de estudar, nunca deixe de aprender. Ainda mais na nossa área que todo dia hoje a gente está vivendo o boom da IA. Sim. Então, a gente tem, todo mundo está falando de IA, todo mundo é especialista em IA. Todo mundo quer ter E uma ninguém IA. é, entendeu? Todo mundo dá um jeito de meter IA no seu negócio para dizer que tem um diferencial competitivo. É um diferencial competitivo desde que você saiba usar. É uma ferramenta, Sim. como qualquer outra, de qualquer outra profissão. Mas você tem que dominar a ferramenta. Então, a gente tem vários cursos online, a maioria deles gratuitos, de qualidade. Então, você tem que estar, não só para a profissional de tecnologia, para qualquer profissional da defesa, você nunca para de estudar. Você sempre tem novidades na sua área, você sempre tem novas ferramentas, com tecnologia ou não, ferramentas físicas também. Então, técnicas de gestão, técnicas de criação de produtos e serviços. Então, seja curioso, é o principal conselho que eu dou. Sempre procure aprender coisas novas, não fique limitado à sua área, procure estudar algum detalhe de outra área. Uma grande vantagem da tecnologia é porque a gente sempre trabalha, a gente é uma profissão meio. Uhum. A gente sempre trabalha para melhorar processos produtivos de outras cadeias, de outros setores. Então a gente sempre precisa entender bastante aquele outro setor para poder entregar um produto ou um serviço que seja um diferencial. Então a gente acaba aprendendo sobre uma profissão semelhante ao administrador de empresas. Uhum. A gente, para entender do negócio, a gente tem que mergulhar naquele negócio. Então a tecnologia nos dá essa vantagem. A gente, para atender bem um cliente do setor automotivo, do setor educacional, ou do setor financeiro, a gente precisa estudar as regras daquele mercado, a legislação daquele mercado, Uhum. para poder entregar um serviço, um produto ou um serviço melhor. Então é uma grande vantagem. Então, quem não gosta de estudar, eu recomendo rever os seus conceitos. Para qualquer área, Para né? qualquer área, principalmente a tecnologia que a gente tem novidades. Por exemplo, a IA agora que está em hype, que a gente chama, né? Então, e tomem cuidado com os picaretas, como qualquer mercado, porque tem gente aí que vai se vender, vai botar uma embalagenzinha de IA, é a palavra da vez. Aí vai dizer que a tecnologia é revolucionária e tal, e o cara não tem nada. O cara só tem uma embalagem mais ou menos bonita e tenta vender isso como um produto de qualidade, e muitas vezes não é. Então, golpes estão aí. Infelizmente, a gente tem, do mesmo jeito que a gente tem mais produtividade, mais eficiência, mais capacidade de acesso a mercados, a novos clientes com a tecnologia, com a internet, a gente tem também mais acesso aos golpistas, aos picaretas e etc. E os fraudadores que usam essas ferramentas para o mal também. Eu gosto de usar muita metáfora da faca, né? Você tem uma faca de chefe, você pode ser um excelente chefe, fazer uma excelente comida, e você pode também matar uma pessoa. Então, a questão não é a ferramenta em si, a questão é o uso da ferramenta. Então, ética, também, legislação, é sempre importante a gente lembrar disso. Infelizmente, no Brasil, a gente precisa lembrar as pessoas disso, né? Não existe atalho, a gente vê muito recentemente a questão das bets e do tigrinho, etc. E pessoas procurando um país que tem uma desigualdade social como a nossa. A gente tem pessoas que ficam procurando atalhos e para quem tem um pouquinho de mercado e consciência sabe que não existe atalho. Uhum. A pessoa quer ficar rica da noite pro dia. Então a gente já teve isso com Bitcoin, com moedas, criptomoedas. Aí vem os golpes também, né? A pessoa acha que vai ficar rica comprando e vendendo criptomoeda, fazendo day trade de criptomoeda, que é uma coisa ridícula. Então day trade de ações também, que é uma coisa muito arriscada. A pessoa fica apostando em atalhos e acaba levando um golpe, perdendo dinheiro e convencendo a família, o patrimônio da família, e cria uma situação toda complicada. As bets são do mesmo jeito. É matematicamente feito, igual um cassino, é matematicamente feito para você perder dinheiro, é uma diversão, você não pode encarar. Viciar, né? E para viciar.
Então, existem pessoas sendo tratadas, inclusive aqui em Teresina, eu conheço pessoas em tratamento por conta de bet, Nossa. entendeu? E no Brasil todo, é uma epidemia mundial. Então, a pessoa é uma adicção. O nome científico da doença é adicção. Uma adicção em drogas, como adicção em álcool, etc. Então, as bets são um tipo de vício também. Então, você tem que tomar cuidado com isso. E tem que ter a consciência de que aquilo ali é um jogo. Literalmente um jogo que você tem que encarar como uma diversão. Tem gente que acha que é uma profissão, é uma carreira. Não é uma carreira. É uma empresa que cria um jogo que é matematicamente feito para perder. Por isso que uma pessoa ganha muito e milhares perdem muito também. É uma empresa como qualquer outra. Está te oferecendo um jogo de apostas. É como uma loteria. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque estão oferecendo, fazem promessas surreais, que não existe, você vai ficar rico sem fazer nenhum esforço. Isso não, isso é equiparado a você virar traficante. Um negócio muito bom para ganhar dinheiro é tráfico de drogas. Você vai querer entrar num negócio desse? Então, Não é porque é bom, né? Lícito também, né? é um vício também. É. Então é um golpe. Ver as pessoas usando aplicativos demonstração que a gente chama, que aí fica simulando ganhos que não são reais. E a pessoa acha que toda vez que apostar vai ganhar. Sim. Então existe a Polícia Federal já prendeu algumas pessoas que fazem esse tipo de divulgação, porque justamente é um golpe. A pessoa cria um aplicativo de demonstração que o influenciador, a influenciadora só ganha, Que sempre dá certo. sempre dá certo e não existe isso, e a pessoa perde o dinheiro dela, perde o dinheiro da família, convence os Pai e a pais, mãe. o pai e a mãe, vende patrimônio da família para apostar numa fantasia. E quem fica feliz é o dono da bet, né? O influenciador que foi comissionado para influenciar você a apostar naquilo ali como se fosse um meio de vida, e não é. Então, tome cuidado com isso, porque a internet tem muita coisa boa e também tem muita coisa ruim, como a sociedade. Você tem que tomar cuidado sempre com quem você conhece, o que você compra, de quem você compra. Perfeito. Perfeito. Você lidera equipes, Rodrigo, há mais de 2 décadas, né? E quais são aí as dores e os amores de liderar equipes? Hoje, o desafio maior é a chamada geração Z, né? Que aí o pessoal... É difícil a gente lidar. Sempre tem essa história que a geração atual reclama da nova geração, né? São geracionais, né? São As geracionais. crises geracionais. As crises geracionais. Então, tem esse estigma de que não quer trabalhar, não quer ouvir ordem, não quer ouvir críticas, etc. E quer escolher o horário de trabalhar, etc. Nada contra, desde que entregue alguma coisa produtiva que pague seu salário e remunere a empresa como é o normal. Uma empresa contrata uma equipe para gerar no mínimo 3 vezes mais do que o custo dela. Não é matemática fria. Eu estou contratando uma equipe para me gerar o salário dela e também o crescimento da empresa. É uma coisa perfeitamente normal. E os outros custos da empresa. Então, a gente vê uma geração com muitos direitos e poucos deveres, né, na cabeça deles. Então, lamento muito porque a vida não vai mudar. Então, eles vão ficar fora do mercado, eles vão ter dificuldade de se realocar. Eu vejo na área de programação alguns colegas que ficam pulando, aproveitaram muita pandemia, que tinha muito home office e vinham para mim contar vantagem. Eu peguei 3 home offices full time, de 8 às 18. Falei, como é que tu tá fazendo para tu? É como se eu tivesse empregado em 3 empresas diferentes. Não existe isso. Não sei o que. Cara, tu tá se queimando, porque quando eu vou contratar alguém que eu vejo um currículo que tem, a pessoa passa 3 meses no local, 4 meses no outro. Em tecnologia, na minha opinião, em menos de 6 meses você trabalhando na empresa, você não consegue entregar algo de realmente valor. Até você entender quais são os produtos e serviços da empresa, como a empresa trabalha, até você se adequar à cultura da empresa e você começar a entregar produtos que eu chamo de valor, entregas que vão deixar marcas da sua passagem para aquela empresa. Então, quando eu vejo um currículo de algum profissional de tecnologia que ele passa, em média, 6 meses em um local e já pula para outro, porque tem um problema de déficit de profissionais de tecnologia no Brasil e no mundo. No Brasil já está chegando nos 500 mil vagas não preenchidas por falta de mão de obra qualificada. Então, existem essas pessoas que querem ser espertas e por pequenas mudanças de salário ficam
mudando de empresa sem nem entregar alguma coisa útil para aquela empresa. Uhum. Então, isso é um ciclo de curto prazo. Ele vai ficar marcado por isso e vai acabar tendo dificuldade de se realocar. Então, Entendi. eu defendo isso. A pessoa procure, de novo, procure sempre estar aprendendo. Você nunca para de estudar. E segundo, você está como empregado em uma empresa pública ou privada, procure entregar alguma coisa que vai ser relevante para aquela empresa. Uhum. Porque isso faz bem para você na sua carreira profissional. Não é Sim, só para a empresa. A empresa está exatamente. fazendo o papel dela. Ela selecionou você, ela contratou você, ela deu as ferramentas para você entregar um produto ou um serviço para os clientes dele. Então você está. É um contrato. Você está entregando que você foi contratado e você também está criando seu nome, seu currículo, o seu perfil profissional. Então isso. Maravilha. E você não pense que a gente tem o costume de falar que em Teresina todo mundo se conhece, né? Uma brincadeira comum. Com a internet, o Brasil todo te conhece. Você vai no LinkedIn, que é uma rede social de network profissional, de contratação, de procurar ofertas de trabalho, também você procurar abrir vagas para contratação. Você rapidamente consegue se conectar a uma pessoa que conhece você de uma outra experiência profissional. Então você Uhum. consegue saber a opinião daquela pessoa sobre você naquele espaço que você teve trabalhando com ela. Então você é muito fácil você pegar referências de pessoas que você não conhece a primeiro momento. Então, zele pela sua carreira. Eu acho que é o básico que você tem que fazer para tudo na vida. Importantíssimo isso, pessoal. O interessante do nosso podcast é trazer esses insights para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. E a gente está entrevistando um cara que tem mais de 25 anos de experiência, então ele sabe do que está falando. E, enfim, é muito interessante essa abordagem. Agora vamos trazer para a seara do empreendedorismo, da Uhum. inovação. E eu queria que você contasse um pouco para quem está nos ouvindo, nos assistindo, como foi o início da Recebe, da PixCash, os desafios iniciais de abrir um negócio, de Certo. A primeira empreender. empresa que eu abri foi em 2006, uma Uhum, software house, uma uhum, empresa que fazia sistemas para outras empresas, né? E aí ela chamava W7. A W7, ela nasceu em apre- é, primeiro ano eu peguei 6 projetos diferentes em áreas totalmente diferentes. Um deles foi o sistema de pagamentos da empresa chamada Pague Contas. uhum. E desse projeto virou a Receber, né? E virou esse ramo que eu me especializei, que é o ramo de fintech, de tecnologia financeira. Então, como eu falei, lá no começo a gente atende vários clientes de vários setores diferentes. Então, eu tinha campanha política, eu fiz site de campanha de governador, de prefeito, de deputado, site de venda de veículos, site de leilão de veículos, agências de publicidade, franquia de financiamentos. E o Pague Contas foi um desses projetos que eu peguei no primeiro ano de W7. Foi Uhum. você que desenvolveu o PagContas? O sistema. Não, o Pague Contas não. Uma Pois é, uma solução. solução para o O Pague PagContas. Contas se chamava um produto chamado Pague Contas Carnê. Legal. A Hum. Pague Contas é do Dr. Silvio. E ele me contratou para criar um sistema, um módulo para o Pague Contas para os clientes do Pague Contas. Esse Legal. produto chamava Pague Contas Carnê. Esse produto virou a Hum. receber depois. Legal. Porque o Pague Contas foi comprado por outra empresa e essa empresa, por algum motivo, não queria continuar esse produto específico. Como eu não tinha vendido a tecnologia em si para ele, tinha alugado a tecnologia que o mercado hoje chama de SaaS, Software as a Uhum. Service, né? Eu cobrei um setup inicial bem baixo, porque eu queria o cliente, eu estava começando a minha carreira como empresário, então precisava de um sobrenome, porque aqui a gente tem um costume, né? Você vai para reunião assim, você é filho de quem? Ou então, Uhum. quando você está em outro, tá amadurecendo, você agora tem assim, você trabalhou para quem? Isso. Uhum. Entendeu? Então eu precisava desse sobrenome naquela época que eu sabia que ia dar um resultado bom. Faz parte do Então, começo de todos nós, né? faz parte do É. começo a gente pegar esse sobrenome, né? Esse badge, esse Uhum. atestado. Então, eu fiz o sistema para ele. A gente operou 10 anos esse produto, até 2016. Em 2016, ele vendeu a empresa, como eu falei, e a empresa não quis esse produto específico. Como a tecnologia não era alugada, não era vendida, ele me vendeu a base de clientes, que era propriedade dele. Mais ou menos 300 clientes na época. E a gente fez uma negociação, fez uma proposta muito boa. Aí a gente comprou a base de clientes, aí mudou o nome do produto de Pague Contas Carnê para receber.
E aí começou a ter outras mudanças no sistema, evoluímos a ferramenta, etc. Expandimos para o Brasil todo. A gente tem cliente hoje até no Rio Grande do Sul, até em Gramado a gente tem cliente. E, e foi essa trajetória da Receber. Então nasceu Somos de um clientes, produto. né? Somos Nasceu clientes também. É, de muito tempo. Exatamente. A AGE também. Antes de eu Aí. ser membro da AGE, a AGE também Já era já era cliente. cliente. Então, o seu Silvio é um grande empreendedor, assim, um grande empresário, foi um grande mentor, é um grande mentor para mim até hoje, né? Uhum. Que é um exemplo mesmo, que ele criou o Pague Contas literalmente do zero, né? Então, de um produto que ele me contratou para fazer para a empresa dele, eu criei outra empresa, Muito massa. conforme a demanda. Se ele não tivesse vendido o Pague Contas, com certeza eu estava cliente dele eu estava fornecedor dele até hoje, né? Uhum. Porque um dos grandes empresários que a gente tem aqui no Piauí, né? No Brasil como um todo. Então foi assim que a Receber nasceu, né? Que a primeira fintech que eu criei foi que a Receber continua operacional. Ela nasceu, o CNPJ eu aproveitei o CNPJ da W7 e transformei o CNPJ da W7 em CNPJ da Receber, que continua até hoje. É o Uhum. CNPJ desde 2006. Marca Não. registrada, viu, pessoal? Só para constar aqui, É, receber marca registrada. uma das quatro. É. Uma das quatro que a gente tem em parceria, nós três. Uhum. Que bom. E, Rodrigo, que inovações você considera que trouxe para o mercado com esses produtos, com essas marcas que você lançou? No mercado de Teresinense, fintech, no mercado piauiense, de fintech, fintech. no mercado de fintech. Meu produto básico é boleto e Pix. Não tem nada de novidade nisso. Convenhamos. O que diferencia é porque o mercado brasileiro é muito concentrado ainda. Apesar de todas as iniciativas do Banco Central, e vem aqui um elogio para o Banco Central, o Pix é o produto mais recente do sucesso. A gente tem o Drex, começando agora Drex. também, que vai ser outra grande revolução. Uhum. Vai ser que nem o Pix. Um dia vai acordar, o Banco Central lançou um negócio chamado Pix. E hoje todo mundo usa. Todo mundo usa. Então, recentemente o Banco Central lançou o Drex, que é o Real Digital, e daqui a poucos meses, não anos, a gente vai estar usando como a gente usa o Pix hoje, entendeu? Então, o Banco Central ele tem toda uma política de inovação, ele tem toda uma política de descentralização do mercado, porque ainda é concentrado nos 5 maiores bancos, né? Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú e Santander. Nubank também já cresceu bastante. E a gente tem em torno de 70% a 80% de concentração bancária nesse oligopólio, digamos assim, nesses grandes players desse mercado. Mas o Banco Central tem essa política de incentivar a concorrência, que é muito saudável para o mercado como um todo. Porque quando você tem um oligopólio, você tem os grandes bancos, eles cobram literalmente as taxas que eles quiserem, com pouca transparência. Poucos são os que são eficientes de verdade. Então, por isso que esse mercado, apesar de ser bastante competitivo e uma fintech pequena como a minha competir com um grande banco, e compete mesmo, e eu preciso do banco porque, como eu não tenho licença de banco ainda, eu preciso do banco para emitir o Pix, o boleto. Mesmo assim, eu consigo, pagando o banco, é como se eu comprasse os boletos e os Pix no atacado e vendesse no varejo. Uhum. Então, e entregando a solução de tecnologia, modéstia à parte, melhor do que alguns bancos, que muitos bancos, na verdade. Porque, e transparência é um outro pilar que a gente tem que trabalhar bastante, porque o seu gerente de banco, geralmente ele fecha uma tarifa, negociação com você muito boa, e quando ele quer tirar você de um banco A para um banco B, só que ele não tem, muitas vezes ele não tem autonomia de manter aquela tarifa. E o contrato que você assina, o banco tem liberdade de mudar, às vezes sem avisar você tarifas. Então, você aparentemente até tá achando que está pagando a tarifa X ou Y no boleto ou no Pix, você não está. Tem alterações de tarifas, tem tarifas que surpresa que eu chamo, que você não sabe que contratou, que você vê no extrato. Às vezes, a maioria das empresas, elas não conferem extrato. Então, você tem alteração de tarifas que você não percebe, você tem cobrança de tarifas indevidas. Então, você tem que tomar cuidado com isso. E o pequeno empresário está preocupado em sobreviver no Brasil e ele nem percebe essas tarifas extras que são cobradas. Então, primeiro ponto que a gente se destaca, transparência total com o cliente, garantia para ele que ele tá pagando vai pagar aquela tarifa. Se eu precisar alterar aquela tarifa, eu vou comunicá-lo com no mínimo 60 dias de antecedência para ele se preparar. Sim. Então, ele não vai ter surpresas no extrato dele. E procurar sempre brigar pela melhor tarifa para o meu cliente. Como eu negocio no banco, no atacado, eu consigo negociar melhores tarifas. E eu coloco os bancos para competir.
Então, Ótimo. porque eu não fico dependente de um banco só. Sim. Então eu coloco, ó, tem minha carteira de clientes é essa, minha movimentação mensal é essa, meu volume de pagamentos é esse. Quais são as tarifas que você me oferece? Porque ele sabe que se ele não for atrativo para mim e, consequentemente, para os meus clientes, eu vou migrar dele para outro banco, Sim. entendeu? Então, é essa a vantagem que eu dou para meus clientes. Eu garanto para eles que só vão ter cobrança no pagamento do boleto, ou do Pix, ou do cartão de crédito. Ele não vai ter mensalidade de conta, taxa de abertura de conta, taxa de cancelamento de conta. Boleto no Brasil são 7 tarifas diferentes. Não é só na compensação do boleto. Você paga para registrar boleto, para alterar boleto. Você paga, alguns bancos chamam de MTV, manutenção de título vencido. Você paga para manter o boleto atrasado pagável. É uma tarifa que beira o ridículo. Paga por tudo, né? Você paga por Meu tudo, Deus até por o do boleto céu. atrasado, entendeu? Você tá inadimplente, você tá Pô, com o seu Francisco. cliente inadimplente com você. Você não tá recebendo, Você você vai não ter tá que recebendo, pagar você por tem que isso. pagar para manter aquele boleto pagável. É literalmente isso, é manutenção de título Não sabia MTV. disso. Interessante. Esses detalhezinhos. É, Aí pro meu cliente eu garanto que, ó, você só vai ter custo comigo, até o nome da empresa veio disso. Você vai ter custo comigo quando você receber dinheiro, receber. entendeu? Isso é Você- verdade, isso a massa, gente, mano. isso a gente pode comprovar, porque a gente não é tem, cliente. então não tem surpresa no contrato, não tem Uhum. taxa de abertura de conta que alguns bancos, algumas fintechs cobram também. Não tem percentual em Pix, percentual em boleto que algumas fintechs cobram também, certo? Fica a dica, O pessoal. Vai banco, o escutando. grande banco, a gente paga boleto e Pix fixo, Hum, não paga percentual. A gente paga percentual em cartão de crédito e débito, certo? uhum. Mas alguns passam isso, que eu acho para ser diplomata, eu vou falar ridículo, né? Mas assim, a questão principal é essa. Você está trabalhando com o dinheiro do seu cliente, com o caixa do cliente, do seu cliente. Ele é o dinheiro que ele usa para sobreviver, Sim. para se sustentar. Sim. Não só o negócio dele, mas a família dele. Então, um dos pilares que eu trabalho é esse, a transparência total. Não tem surpresa, não tem letra miúda no contrato, não tem asterisco nem pegadinha. Ele sabe o que ele contratou de mim, o valor que ele contratou. E caso seja preciso mudar, nos meus contratos tem sempre uma antecedência de 60 dias que eu vou comunicá-lo que eu vou precisar alterar uma tarifa X ou Y para ele se programar e vou sempre brigar pelo cliente. Vou sempre brigar com um fornecedor meu por um melhor preço para eu passar esse melhor preço para o meu cliente, melhor valor. Não é questão de guerra de tarifas, é questão de cobrar um valor justo. Você vê algumas situações, alguns bancos, algumas empresas de maquininha que fazem promoções de 3 meses com a tarifa zero e depois os 3 meses vem um valor que vai compensar os 3 meses zero que você E que teve. você não pode romper o contrato ali em um ano. né? Você tem multa de cancelamento, né? Que eu não tenho. Então você não está fidelizando o cliente, você está prendendo o cliente. Sim. Isso é negativo, porque na primeira oportunidade que ele tiver de sair, na hora que for renovar aquele contrato, você vai perder aquele cliente. Então, Sim. são essas duas questões. A transparência pela questão do caixa dele, a gente está cuidando do caixa dos nossos clientes. E segundo, a questão do custo-benefício. Ele tem que ver valor na gente. Não só uma tarifa, não só uma guerra de tarifa, eu ficar brigando com meus concorrentes só por causa de valor. Esse cliente não está fidelizado comigo. Eu tenho que entregar o melhor sistema de gestão para ele, melhor sistema de cobrança, Atendimento, suporte melhor relatório, técnico, né? atendimento, suporte pós-venda. Sempre eu tenho que manter o cliente satisfeito. É Quando isso eu mesmo. aprendi numa das empresas que eu trabalhei, o departamento de venda chamava atendimento e relacionamento, DAR, Departamento de Diretoria de Atendimento e Relacionamento, que é uma parte do processo, como empresário, é você conquistar o cliente. Uhum. Algumas empresas, quando depois você traz o cliente para a base, eles esquecem o cliente e vão atrás de novos clientes. Esquece de manter o cliente satisfeito. Então, o relacionamento com o cliente é muito importante, porque a concorrência é cada dia maior. Se ele não está satisfeito com você em questão de serviço, em questão de valor, de preço, ele vai te abandonar a primeira oportunidade e ele está correto. Ele tem que procurar o melhor para a empresa dele. Verdade. Né? Não tem amizade no meio, não tem nada disso. Tem que ter um serviço prestado, tem que manter a base satisfeita. E outra coisa boa, quando você mantém a base satisfeita, naturalmente o cliente vira um promotor seu, Sim. vira um Chamamos embaixador hoje, embaixador, um defensor da sua marca. né? Não, Uhum. tá com problema na fintech A ou B, no banco A ou B, migra
para receber que você vai, ou para Pixcast que você vai ter um serviço Sim. melhor. O cara vira teu embaixador. É verdade. E quando ele não tá satisfeito, ele vira teu detrator. Uhum. E aí eu já perdi, na época que eu trabalhava na TOTS, por exemplo, eu tinha um cliente aqui, estava prospectando um cliente novo, um contrato grande, na época era um contrato de 300 mil reais, que estava já pronto para ser assinado. E esse cliente lembrou que ele tinha um amigo que era cliente da franquia na época. E esse cliente tinha tido alguns problemas com a franquia da TOTS aqui. Uhum. E ele, numa ligação, Acabou ele o contrato. acabou o contrato. Olha. Porque um cliente da base estava insatisfeito e o cliente novo que ia entrar perguntou para ele o que ele achava. Ó, o produto em si, a tecnologia é boa. O problema é a gestão da franquia local. Entendeu? Entendi. E aí, por conta disso, se perdeu um contrato de 300 mil reais na época. Por causa Caramba. de um cliente insatisfeito da base, que é justamente tudo que a TOTS pregava pra gente o contrário. Vocês têm que tratar a base bem. Porque senão a base vira detratora. E aí você, além de perder aquele cliente que já estava na base, Ele ainda faz você você perder outros. vai perder outros novos clientes. É. Aproveitando que eu estou aqui em frente ao Rodrigo, quero elogiar o suporte técnico da Recebe. Alguns dias atrás, semanas atrás, na verdade, a gente precisou de alguns detalhes lá e fomos rapidamente atendidos. Então, parabéns, viu? Suporte Obrigado. técnico, Aprendi com o show de bola. Aprendi com o mercado justamente com essas experiências. A gente está falando disso, né? É bom lembrar, pessoal, porque de fato o suporte técnico faz muita diferença. Esse pós-venda que você falou, Ainda né? mais que eu trabalho com dinheiro de vocês. É, exatamente. Então, eu tenho que estar o máximo viável, disponível, Uhum. horário disponível e solucionar rápido, porque você perder a segurança de que eu não estou cuidando bem do seu dinheiro, É, então isso é um problema, gera um problema muito grande, inclusive judicial. Né? E exatamente. o judicial é de menos essa história, porque o problema é você perder a credibilidade. Sim, Entendeu? verdade. Ainda mais com um assunto delicado que é o caixa da empresa. Rodrigo, vamos falar agora para aquele empreendedor da tecnologia que já está no mercado, aquele que está começando agora. Quais os desafios você pode destacar e também alguns conselhos você pode dar para essa galera que empreende no ramo da tecnologia? Perfeito. Eu dou muita mentoria, muita consultoria, né, para novos empreendedores. Uhum. E é comum, às vezes, eles chegarem com uma ideia que ninguém teve. Aí eu converso assim para ele. Você tem certeza? Porque às vezes você pensa que é mais fácil você ir para um mercado que não tem concorrência. Mas eu penso justamente o contrário. Concorrência forte é sinal de mercado forte. Então eu trabalho concorrendo com banco, por exemplo, entendeu? E não tô, eu tô pelo contrário, tem muito mercado ainda para crescer justamente porque os grandes bancos, eles têm falhas de processo, falhas de pessoas, etc, que eu consigo, como uma fintech menor, sanar um problema do cliente que o banco muitas vezes não consegue, não só em termos de tecnologia, em termos de atendimento também e rapidez de execução. Então é a mesma coisa. Então você, primeiro, a ideia, você quer empreender, você quer abrir uma startup. Você precisa do mercado que você escolheu atuar. Então você se sente mais confortável com o mercado delivery, por exemplo. Ok, tem muita concorrência. Ótimo. Sinal de mercado forte, na minha opinião, na minha visão. Sim. E não, vou fazer uma coisa que ninguém no mundo está fazendo. Eu falei, primeiro eu pergunto, tem certeza? Segundo, eu dou parabéns para ele, porque de 8 bilhões de pessoas do mundo, você foi a única que teve essa ideia, né? Eu Ou acho pelo menos meio- que colocou em prática, né? Ou pelo menos colocou em prática, exatamente. O problema é que é difícil não ter um negócio que ainda não exista. Isso não é problema, isso é bom, como eu falo. Se eu vou para o mercado concorrente, que tem muita concorrência, é porque tem mercado consumidor. Então dá para você ter diferenciais com processos, com ferramentas de gestão, com ferramentas tecnológicas, você consegue ter um diferencial competitivo e competir no mercado de igual para igual. Isso é fato, isso não é utopia. Entendeu? Então você tem que estudar primeiro, estudar bem o mercado que você quer atuar, questão de legislação também, questão tributária também, que é muito delicado. Às vezes você começa um negócio e você não está atento à questão tributária e você acaba tendo que pagar uma multa, que é bem passivo de acontecer. A legislação tributária do Brasil é bastante complexa. Existem consultorias no Brasil que faturam literalmente milhões de reais só dando consultoria para grandes empresas para saber onde ela está pagando o que ela não devia pagar
e onde ela não está pagando que ela devia pagar tributos. Sim. Entendeu? Então, Uhum. tem que tomar cuidado com essa questão, a lei tributária do Brasil, que é bem complexa, e também questão trabalhista. Então, esteja sempre dentro da, da, da regra, da lei. Porque você tem a questão da justiça trabalhista também, que tem as obrigações de qualquer empresário, de qualquer empresa. Então, são dois passivos que você pode quebrar, já quebraram grandes negócios. Passivo tributário e passivo trabalhista. São dois riscos que você, como está começando o negócio agora, já começa certo. Isso. Entendeu? Não vale a pena essa vantagem, porque depois que começar errado, para você consertar um processo errado dentro da empresa, conforme ela cresce, é muito mais complexo. Então você procure sempre estar dentro da regra desde o dia 1, day Sim. one, que a gente chama. Porque aí você tem muito menos problemas. Você vai ter outros problemas para resolver. Problema de dor de crescimento, problema bom que eu chamo. Aí eu tenho que contratar mais gente, eu tenho que abrir mais filial, eu tenho que. Uhum. Esse é problema bom de Sim. resolver. E não problema se você pode evitar, que você está abrindo um negócio agora, então já abre certinho. Procure um contador de confiança. Procure um advogado para fazer o contrato social. Procure ver os quinais. Procure registrar sua marca. Registre sua marca. Que é Procura o aqui de primeiro Rebelo. patrimônio da empresa. É até bom. Até puxei o gancho sem querer, né? Entendeu? Eu tava só esperando, eu já ia puxar. Primeiro, questão da marca, né? Uhum. A gente tem 4 marcas registradas, nós. Sim. Eu fico impressionado com os amigos empresários, colegas empresários de décadas, que nunca se preocuparam com isso. É impressionante. Impressionante. E hoje, quando eu crio um nome novo na minha cabeça, que eu vou abrir um negócio novo, então eu estou dando consultoria para algum empresário, a primeira coisa que eu falo é procurar vocês para já fazer a pesquisa, Aham. já para ver se Tá disponível. está disponível, justamente porque se escolher aquela marca é um investimento muito grande. Exatamente. Você cria todo o negócio em volta da marca. Então, se você tem essa fragilidade, você criou um negócio, criou o CNPJ, montou equipe, montou Domínio de site, Instagram. domínio de site, Instagram, ponto físico, se for uma loja de Identidade varejo, visual. loja de shopping, identidade visual. Farda- Farda, Pagamento. embalagem. Todo investimento e você descobre depois que aquela marca já é registrada e é de outra pessoa, de outra empresa e você vai ter que mudar a sua marca. Uhum. E E a gente além se de depara do- com um caso assim quase que diariamente, né, Ari? Exatamente. É impressionante como empresário não é só piauiense, o brasileiro, todos os que eu conheço, assim, são, em comparação, são poucos que se preocupam com isso. Que é uma questão essencial para mim, desde de empresas que eu crio, como de empresas que eu dou, clientes que eu dou consultoria. Você registrou sua marca? Uhum. O domínio, pensa que aí tem aquela confusão do domínio. acha que Eu só já domínio comprei o garante. .com.br. Acha que só isso garante. Não. Pelo contrário, você vai ser proibido de usar aquele domínio. Se existe a marca registrada com aquele nome que Com a você mesma registrou. atividade. Né? Isso. Porque tem vários tipos de domínios diferentes, sobrenomes de domínio, digamos assim, .com, .net, Uhum. .com.br, .adv.br, tem Uhum. vários tipos de domínios diferentes. Então, não é muito difícil você achar uma marca até relativamente conhecida com o domínio disponível e você comprar aquele domínio e achar que está garantido. Não, você não está. Verdade. Então, você tem que ter essa preocupação. Para mim, o primeiro ativo da empresa é a marca. E tem outro aspecto também, só pegando o gancho, tá? Que tecnologia é registro de software, né? Que a gente fala muito também a importância disso para quem é desenvolvimento de sistemas. Mas, É bem delicado porque ainda é muito complexo você registrar patentes de software, né? Então, eu iria primeiro pela marca sim, sempre. sim. A questão do software tem que ser uma coisa bem inovadora para você conseguir esse registro. E mesmo assim, depois que você conseguir o registro, você obrigar a empresa que não está usando, porque é como se fosse uma casca. Uma empresa você não sabe o software em si, o DNA dele, que a gente chama código-fonte, né? Sim, sim. Você não sabe exatamente o DNA daquele software. Então é muito difícil eu conseguir provar que a empresa está usando o meu código-fonte, né? Porque o nome é muito fácil mudar, mascarar o que está por trás do mecanismo do sistema, do software, é fácil você mascarar. Então daqui para que eu consiga provar que o meu concorrente está usando a minha tecnologia, a minha patente, então é um processo bem complexo, envolve jurídico, envolve Sim. custos elevados. Então tem que ver até que ponto vale a pena uma patente de software. Além da complexidade de você conseguir registrar, para complexidade depois de você conseguir. Porque é muito fácil eu tirar um domínio do ar, porque a marca é minha, está aqui, esse domínio tem que sair do ar. É fácil, porque ele está público.
o código-fonte, a tecnologia de uma empresa, ela não está pública. Ela está dentro da empresa, bem protegida. Uhum. É difícil eu chegar lá e conseguir provar que ele está usando a minha tecnologia. É verdade. E, Rodrigo, vamos agora um pouco para a sua área como liderança associativista, né? Você foi presidente da AGE ali de 2019 a 2021, não é isso? Sim, sim. O que é que isso 12º representou para presidente. você? Como é que foi essa fase, esse momento da sua vida? Foi muito bom, porque eu sempre tive essa questão de associativista. No Brasil, a gente vê muito pouco esse movimento de os empresários ou os profissionais doarem um pouco do seu tempo para fomento de mercado, né? Sempre tem uma pegadinha, geralmente, sempre não, geralmente tem uma pegadinha, eventos de networking, é muito difícil. A cultura melhorou bastante nas últimas décadas, mas ainda tem aquela questão, assim, por que que eu vou doar meu tempo, dar uma palestra para universitários, por que que eu vou participar de eventos com empresários para não vender nada? Às vezes o Vou empresário logo a troco de quê, né? é muito imediatista, o povo não vê o fomento. Se o mercado todo melhora, se todo mundo eleva o nível, você eleva o nível. O princípio é esse. No Brasil, essa cultura não é muito difundida ainda, mas tem melhorado bastante. Então, a importância é essa. Assim, primeiro, fomento do meu mercado, procurar ajudar os empresários que estão em início ou que estão mudando de setor, né? Porque às vezes você passa a vida toda no setor e você decide mudar de setor. Não tem problema nenhum nisso. Então, ajudar de alguma forma tanto os novos empresários, novos empreendedores, como os que estão em mudança de carreira, mudança de setor, Sim. que aí precisam de ajuda, de network, de conselhos, quais fornecedores contratar, quais pessoas contratar, quais os processos daquele outro setor que você não conhece muito ainda. Então, tudo isso é muito rico, porque você está doando seu tempo, ajudando quem precisa, e você foi ajudado lá atrás também, por isso que essa cultura é importante, que é natural para você que foi ajudado, você retribuir. Uhum. Então, network, possibilidade de fazer novos negócios também, Sim, que fato. eu acho que é uma parte mais Muito incrível, boa, é essa. Troca de conhecimentos e fazer negócios entre nós. Então, conhecer empresários, criar uma cultura de relacionamento, né? Porque o network pelo network, só troca de cartão de visitas e troca de contatos de WhatsApp. Estamos falando de negócios. Estamos falando de negócios, É. não é? A pessoa vai no evento com 100, 200 cartões e sai distribuindo metralhadora, não conversa, não se Panfletagem. apresenta. Panfletagem, vira uma panfletagem de cartão de visita, assim. Isso não é relacionamento, não é uma forma saudável de começar um relacionamento. Sim. É conversar com a pessoa, você participar de um almoço, de um café da manhã, de um jantar empresarial, assistir uma palestra de um tema relevante, Fazer uma visita. fazer uma visita na empresa, conhecer como a empresa funciona, né? Então tem grandes empresas aqui, né? Poucas, mas grandes empresas que vale a pena a pessoa conhecer, porque são realidades que os estudantes e os novos empresários eles não conhecem, Sim. não têm oportunidade. Então, esse fomento ao mercado, a profissionalização do mercado, o amadurecimento do mercado, é muito importante o trabalho que a AGE faz nesse sentido, de mostrar para as pessoas quais são as melhores práticas de gestão, de cultura organizacional, de gestão de pessoas, de profissionalismo mesmo. A função da AGE principal é fomentar o mercado, a maturidade do mercado. Então, esse trabalho é essencial e sempre que eu posso, falei contigo, com vocês hoje mesmo eu falei com o presidente atual, questão do site, do novo site e tal, e ele lançou o podcast novo agora, que é uma ótima iniciativa, Sim. etc. Então, nós, ex-presidentes, também temos essa cultura de ajudar os novos presidentes, né? Sim. E isso é muito saudável, porque a gente quer o bem da AGE, né? Porque Com certeza. fiz parte, né? É bom para o mercado como um todo. É. No final das contas, é bom para todo o mercado piauiense. Então, é básico. Você pode doar um pouco do seu tempo para orientar uma pessoa, para dar uma dica, para indicar um fornecedor, porque isso é o básico se você quer um mercado forte. Exatamente. Foi bom que você já respondeu até outra pergunta que eu ia fazer, que era o papel da AGE, né, das associações, do associativismo em si, Sim. para fortalecer o mercado regional com as empresas, e essa sua resposta já coube até, já englobou, cobriu. isso é bom. Então, Falar da AGE, pessoal, para você que não conhece, é a Associação de Jovens Empresários do Piauí. Vá lá na internet, procure. Tem o Instagram também, né? É legal porque nós somos associados à AGE
E nós temos colhido bons frutos dessa parceria, né? Ao longo dos anos. Sim. Inclusive foi você um dos que indicaram a gente na época a Uhum. fazer parte da AGE. E aproveitando o gancho, enquanto na época presidente da AGE, e falando, Rodrigo, atualmente, qual legado você acredita ter deixado enquanto você foi presidente e que você já observa que esse legado hoje está sendo aproveitado na AGE? O principal são os eventos, né? Manter uma cadência dos eventos de networking, que eu acho que é o Uhum. principal. As visitas também. Sim. São culturas que já tinham, a gente só procurou intensificar. Algumas ações eu não consegui fazer porque, infelizmente, a gente tem uma cultura de aparências muito forte aqui. Então, as pessoas acham bonito botar no LinkedIn ou no Instagram, diretor da AGE, de alguma setor da AGE. Mas na hora de fazer uma pequena ação, doar um pouco do seu tempo para ajudar a organizar um evento, todo mundo some. Na Entendi. hora da posse, agora a gente vai ter a posse essa semana, vai ter muita gente lá na foto que você, daqui a uns 6 meses, não vão estar nem participando das atividades. Infelizmente, a realidade, não só aqui no Brasil todo. Uhum. Então, a pessoa gosta de aparecer na foto, mas não gosta do backstage, né? Não gosta de fazer o que precisa ser feito para rodar o básico. Então, eu acho que a principal é essa cultura dos eventos, o café empreendedor, o almoço empreendedor que a gente fez na nossa época. Tentei fazer um evento grande, anual, infelizmente não consegui viabilizar. Isso Uhum. talvez seja a frustração, os erros, né? É bom a gente lembrar dos erros também, não só dos acertos. Sim. Então, a frustração talvez você não ter conseguido fazer um evento anual da AGE, como eu tinha planejado. Mas certamente você também Mas, fez coisas que você não tinha planejado e sim, que claro, deram claro. certo. Assim, Faz é parte a só replanejar, né? planejar e ajudar a AGE a fazer. Achei ótima a iniciativa deles nova do podcast. Então, Uhum. porque eu puder ajudar a atual gestão, eles sabem que eu estou à disposição. E é um prazer a gente ver a nossa entidade, a nossa representatividade funcionando. É, Então, o que puder fazer para eles continuarem o bom trabalho, eu acho saudável para todos nós. muito bem. A gente sempre fala de carreira e a sua, para nós, enquanto empreendedores, que nós somos de gerações diferentes, querendo ou não, no sentido de experiências, vamos assim dizer. Você tem 25 anos de carreira e eu creio que nesses 25 anos ou mais, enfim, você teve várias experiências marcantes nesse Uhum. período. Eu queria que você destacasse alguma experiência marcante que você teve ao longo dessa sua jornada e que é bom que os nossos ouvintes, nossos espectadores possam acompanhar. Teve alguma experiência marcante que você queira compartilhar com a Teve gente? as competições que o Sebrae, de startups do Sebrae, né? Primeiro ponto foi ter conseguido o processo de aceleração lá na Baita, em Campinas, a Baita Aceleradora, Uhum. que eu fui morar em Campinas 3 meses, e a gente foi para dentro da Unicamp, uma imersão, uma realidade totalmente diferente da nossa, que nos ajudou bastante como empresa e como empresário. Network também, tá ali a 1 hora ou menos de São Paulo, participando dos eventos de tecnologia de startups com os principais players do mercado. Isso aí é Imerso mesmo, inestimável, né, no imerso ambiente. mesmo, né? Muito massa. Muito bom. Então, e captação de investimentos também, né? A partir das competições do Sebrae Nacional, em 2018. 2018 a gente participou da competição na Campus Party, dentre 500 startups no Brasil, a gente ficamos entre os 9 melhores startups do país, são 4 dias de competição, 4 eliminatórias, né? Até chegar nos 9. E um dos jurados virou nosso investidor depois. Olha Um só. mês depois que ele foi jurado, não conhecia a gente. Eu fiz o pitch, que é a apresentação, e a gente entrou em negociação e um mês a gente fechou o negócio de um fundo de investimento de São Paulo que nunca tinha investido no Nordeste, Que legal. né? Investiu na gente. Uhum. E aí foi bem interessante. Esses 2 pontos. Foi ter a aceleração da Baita em Campinas, outra realidade. Fui imerso, a gente foi imerso em outra realidade, né? Outro nível de gestão, de tecnologia, de ecossistema. Sim. E as competições feitas pelo Sebrae, Legal. que são muito importantes. Todo esse trabalho que o Sebrae faz a nível nacional,
de fomento, né? A gente vai ter o Neon agora, né? Isso. Aqui em Teresina, que vai ser um grande divisor de águas também. Talvez hoje o maior evento de startups do Brasil. É o maior, com certeza é o maior evento de inovação do Nordeste, né? E do Brasil. Do Brasil. Do Brasil também, né? Interessante. Não é só Nordeste, não, é Brasil. Interessante. Um Vai ter muita oportunidade de você apresentar a sua ideia, a sua empresa, a sua startup para pessoas de outros estados, para conseguir novos clientes, parceiros estratégicos, parceiros comerciais, investidores. Sim. Entendeu? Networking. Vai ter networking de verdade, competição de pitch, entendeu? Então você vai, para quem não está sabendo ainda, participar do Neon recomendo demais, para qualquer área, não só startups, porque você vai ter lá soluções de tecnologia que você pode contratar para sua empresa, aspas, tradicional, né? E potenciais clientes também, E potenciais clientes também. Você vai ter um grande evento aqui, um grande evento nacional, realizado aqui em Teresina a primeira vez, o Sebrae mais uma vez como esse grande ator do ecossistema, esse grande pilar do ecossistema. Então, sempre falo, o Sebrae é pai, mãe, madrinha, padrinho, tio, avô. Mas é verdade. E quem não valoriza o Sebrae, eu acho que está bem equivocado em criticar erros todos nós temos, é claro, mas eu já vi pessoas falarem que não vê muito resultado nas ações do Sebrae. Eu falei, às cara, vezes tu não não tá lá conhece dentro. o Sebrae, tu não conhece o Sebrae, tu não participa de evento, tu tá olhando muito de longe. Muito de longe. Entendeu? Não, eu acho um absurdo a pessoa criticar o Sebrae e dizer que não vê resultado nas ações do Sebrae. Isso aí não... Eu sou... Não participou direito. Não participou direito, né? Não participou. Eu também sou defensora. Aquela história, não vivenciou, né? Não vivenciou e tá falando de uma coisa, de uma visão bem distante, porque não tá vendo todo dia. Às vezes nem viu, de um me disse de alguém, nem teve a experiência. Nem viu, a pessoa ouviu falar e tal. Cara, participa de um evento, de um curso, de um Empretec da vida. Eita, Empretec é maravilhoso. Empretec é maravilhoso. Nós três somos, né? Nós somos Empretecos. Também outra coisa que eu fomento muito, amigos, assim, façam Empretec. Eu sempre indico também. Um amigo pessoa diz, eu tô querendo abrir um negócio, você faça primeiro o Empretec. Pra você saber o que saber se você quer fazer um negócio. Tipo uma sociedade secreta, né? Não acontece lá, não. Faça o Empretec. Faça. Só sabe que só pode... Só vivendo. Só vivendo. Existem lições que não podem ser ensinadas, né? Só vividas. É verdade. Você tem que... Certas situações, certas experiências profissionais, você tem que realmente experimentar. Por mais que você seja um professor, uma professora super didática, você não vai conseguir replicar o que é o Empretec até porque da vida. A experiência é individual, né? De comportamento empreendedor. Então é individual. É totalmente personalizado, totalmente individual. O conteúdo é o mesmo, as tarefas são as mesmas, as ações são as mesmas, mas a metodologia é a mesma, mas tem um impacto diferente. Porque cada um vivencia de acordo com sua visão. Combina com o histórico da pessoa. Então, você vai casar ali, são ferramentas para destravar coisas nas pessoas que só vivendo. Façam Empretec, então façam Empretec. Isso. Vocês vão ver a diferença. Nós somos 3 exemplos de Empretecos. Não só como empresário, como profissional também. Em tudo, né? Porque como trabalha comportamento, é tudo. E Rodrigo, agora olhando, a gente falou agora para trás, agora vamos olhar para o futuro, né? Quais são os seus próximos passos, os seus planos para suas empresas? Da grande meta é transformar a Pixcash num banco. Banco tradicional, cadastrado no Banco Central, etc. Como fintech, tem um longo caminho até lá chegar nos níveis exigidos, o nível de faturamento também, que não é um processo barato e não tem que ser barato. A regulação do Banco Central é muito importante para manter a saúde do mercado e a segurança jurídica do mercado. Então, tem que ser um processo burocrático, sim, tem que ser na medida, tem que ser caro, sim, para não ter aventureiros, como a gente tem aventureiros em fintechs, né? A gente recentemente teve uma investigação da Polícia Federal do PCC usando fintechs para lavagem de dinheiro, né? Nossa. Esse é um dos problemas que a gente vê no mercado não regulado. Então, vejo colegas às vezes criticando o Banco Central, essa questão da burocracia. Eu acho que é a burocracia necessária para manter a segurança do mercado, segurança jurídica. A gente tem um mercado que não está engessado. A gente tem inovações tecnológicas, como o Pix, como o Drex, mas ao mesmo tempo a gente tem segurança jurídica, que tem uma entidade que vai proteger o mercado financeiro como um todo. Então, o Banco Central faz esse papel muito bem. Então, tem que ter esse nível de regulação, ainda mais num mercado gigantesco como o nosso no Brasil. Então, tem que ter esse cuidado para não ter uma moeda desvalorizada, para não ter problema de você ter um banco quebrado
e você perdeu o dinheiro que você tinha lá guardado, aplicado, né? Então a gente tem um seguro de transações hoje, que todo banco regulado ele tem obrigatoriamente um seguro até um valor. Você está garantido por esse seguro. Muita gente nem sabe que existe esse seguro. Então, se o banco hoje, um banco regulado hoje quebrar até um valor de aplicação, você vai receber aquele valor de retorno. Já existe um seguro, é como um seguro obrigatório. Sim. O banco tem que ter aquele seguro porque o cliente tem que estar protegido até um valor X do que está aplicado, né? Então, isso é muito importante. É uma das medidas que o Banco Central faz para dar segurança jurídica ao mercado financeiro. Então, é isso. A meta é essa, virar banco, bonitinho, regulado, e crescer mais e competir com os grandes lá em cima. Muito bem. Que bom. Agora é um momento olho no olho, tá? Você vai olhar para essa câmera, sua câmera, e você vai imaginar uma pessoa, um empreendedor, um investidor, e você vai dar um conselho para essa pessoa. Uma mensagem, digamos, já na reta final aqui do nosso momento, você vai dar essa última mensagem, fechar com chave de ouro. Que mensagem, que conselho você daria para essa pessoa olhando olho no olho, tá? Você tem que olhar para lá. Certo. Essa é surpresa. Essa é surpresa. Eu já falei aqui, pessoal, não existe atalho. Então, estude, se prepare, trabalhe. Não existe semana de 4 horas, certo? Você quer sucesso, você tem que dedicar, como qualquer outra atividade na sua vida. Você não vai cair do céu. Então, lute, batalhe. Nunca deixe de estudar. Acho que é principal. Nunca deixe de ser curioso, nunca deixe de estudar. Eu acho que esse é o principal conselho que eu dou para qualquer carreira, seja empresário ou não, seja empreendedor ou não. Você sempre procure estar atualizado na área que você escolheu atuar. E não há nenhum problema em mudar de área também, caso você decida fazer isso. Não é sinal de fracasso você não ter seguido uma carreira X a vida toda. É perfeitamente normal você mudar de carreira, mudar de empresa. Entendeu? Então é isso. Sejam curiosos, estudem, nunca parem de estudar. Muito bem, olha aí, gente. Que conselho maravilhoso. Pois é. Rodrigo, foi incrível ter você hoje aqui no nosso podcast, você compartilhar sua trajetória com a gente. É maravilhoso também tê-lo como cliente. Sim, e muito obrigada por estar aqui. Vou continuar como cliente. Amém. Temos E novas indicando marcas, outros, por temos favor. novas marcas para registrar aí. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Tá, viu, Rodrigo? Obrigado, meu amigo. Assim, aproveitando, faz aí o merchan, como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, encontrar as tuas empresas. Fica à vontade também para falar com a galera aí. Nome de guerra que eu brinco, né? O nome, antigamente eu chamava nas palestras, era eu sou um garoto de programa, né? Agora você é do Job. Eu sou do Job, Aí o nome do Job nas redes sociais é Power Beats. Né? Como eu sou programador, então a gente sempre tem como game, né? Pronto. Sempre tem o seu apelido, o seu nickname. Uhum. Então é Power Beats no Instagram, no LinkedIn Rodrigo Lima. Nickname, agora tu me jogou lá no Mirk e voltou. Pois é. 25 Estamos anos. nos entregando. Mexe de escada. Esperar meia-noite pra dar Domingo era só um pulso. Não, meia-noite, depois de meia-noite. Não, mas domingo era só um Domingo pulso. também era só um pulso. Pois é. Ó, algumas pessoas não estão entendendo nada, Não tá né? entendendo nada. Detalhe, Vou o telefone pesquisar. ainda ficava ocupado. Meu Deus do céu. Essa geração Z não sabe o Não que é isso. sabe nada disso. Você gosta de andar com o smartphone pra cima e pra baixo. Descartou. Cadorzinhos. Ai, gente. Então é Power Beats, né? O nome de Instagram, Twitter, etc. Hoje X, hoje X, né? Muito bem. E no LinkedIn Rodrigo Lima. Perfeito, meu Então amigo. me acham fácil. Pessoal, recebemos Rodrigo Lima, a quem agradecemos a participação muito especial nesse episódio. O Rodrigo é o nosso amigo há muitos anos e eu fiz questão, né, de insistir para ele vir, porque as agendas aqui, gente, para vocês terem ideia, Graças tem que a se Deus, alinhar, né? Graças Ainda a Deus bem. também. Graças a São bem Quem tá folgado tá concorridas. reclamando, né, Rodrigo? Exatamente. E você que nos ouve pelo Spotify ou que nos vê pelo YouTube, a gente agradece a audiência. Compartilha com alguém, tá? Esse nosso podcast. O intuito é esse, é levar insights valiosos, ideias, histórias empreendedoras e inspiradoras para você. Muito obrigado e fica com a gente, tá? Até a Tchau, próxima. tchau.